Olá, amigos do canal Espiritismo de Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo e eu resolvi gravar esse vídeo extra só porque eu achei importante falar sobre esse assunto. Bom, o que aconteceu é que muito recentemente, um amigo aí do movimento espírita, um conhecido, ele tem um canal bastante grande e ele fez um outro vídeo falando dessa vez sobre o destino dos políticos após a morte. E é um tema importante, eu peço que vocês não venham aqui falar sobre políticos em si, sobre nem A nem B, porque não é o intuito do canal, tá bom? Não é essa a intenção, não é ficar nem apontando dedos para ninguém, mas sim falar dessa ideia que se criou de que você faz uma coisa e você vai sofrer tal coisa e você vai renascer de tal forma, tá? Nesse vídeo, onde ele apresenta algumas supostas psicografias, em si, pelo que eu vi, nada muito, as que eu vi, nada que tenha muito assim a dizer que não pode ser, não seriam possíveis essas psicografias. Eu só preciso lembrar mais uma vez que as psicografias, as comunicações espíritas atuais, partem do princípio de você ficar à disposição do espírito que queira dizer. E o espírito que quer dizer, gente, se alguém me deixar falar sobre um assunto que eu gosto, eu posso ficar de repente 2 horas falando sobre aquilo. E com os espíritos não é diferente, tá? Então a gente tem os espíritos que gostam muito de falar, eles falam do que eles sabem, eles falam do que eles não sabem, eles falam do que eles acham que sabem, às vezes eles querem enganar. E saindo do método, saindo do âmbito das evocações, é muito difícil a gente simplesmente acreditar nas comunicações. Não que as comunicações espontâneas não tenham seu valor, não tenham sua aplicação. Tem, Kardec apresenta várias delas. Mas nós precisamos lembrar de retomar esse aspecto tão necessário. Agora, uma coisa que me pegou bastante ali no vídeo foi quando ele disse que um político que seja corrupto, ele vai nascer na outra vida com lesões no corpo, com deformações e seja o que for. Gente, pelo amor de Deus, não permitam que esse tipo de ideia se espalhe mais. Lutem, não com pedras nas mãos, mas lutem com esclarecimento para que esse tipo de ideia pare de ser repercutida. Porque isso é muito sério e eu fico bravo quando eu ouço isso, sim, porque as pessoas não param para refletir que elas não sabem do que estão falando, elas realmente não conhecem, elas partem do diz que me disse e elas não pensam que quando elas falam essas coisas, elas estão jogando uma pá de cal no espiritismo por conta das pessoas que se afastam da doutrina por se sentirem atingidas. Por quê? As pessoas passam a olhar, quem pensa, quem acredita nessas ideias, passa a olhar para outras que nasceram de tal e qual forma e julgar elas e pensar, olha, ela nasceu desse jeito porque ela fez isso na vida passada. Olha, ela nasceu sem mão porque ela usou mal o dinheiro na vida passada, ela desviou dinheiro, ela foi um político corrupto. Essa ideia é extremamente lastimável e nasce do falsíssimo conceito de que exista karma, de que exista dívida. Esse colega, infelizmente, ele começa o vídeo falando isso, que são espíritos endividados. A gente só pode entender dívida como uma dívida para consigo mesmo, nunca como uma relação de dívida para com um terceiro que vai cobrar e que vai te fazer passar por alguma coisa, seja diretamente, seja por suas leis, que vai te fazer passar por uma coisa para pagar por certas coisas no passado. Muito menos ainda através dessa relação de um para um. Você fez, você paga por essa moeda. Não é assim que as coisas funcionam. Eu gostaria de recuperar com vocês aqui. Eu vou colocar na tela rapidinho. Não se preocupem, eu não vou ler tudo, tá? É um texto grandinho.
Esse texto que eu trouxe para vocês, que eu não vou ler inteiro, como eu disse, ele está no Céu e Inferno, na segunda parte, Exemplos, capítulo 8, Expiações Terrestres, Antônio B. Vocês vão encontrá-lo em qualquer edição, mas lembrando que as obras que circulam por aí, o Céu e Inferno, costumam ser baseadas na quarta edição, que é a edição adulterada. Eu recomendo a vocês a edição da editora Feal, que traz na capa o selinho versão original ou versão autêntica. E esse caso aqui, desse Antônio B., o que aconteceu? Ele viveu como um bom homem, morreu, foi enterrado, na verdade ele não tinha morrido, ele teve um negócio lá, acharam que ele tinha morrido e ele foi enterrado. Alguns dias depois, por um motivo, tiveram que fazer uma exumação. E quando exumaram o corpo, ele tinha se revirado no caixão e ele estava com um pedaço da própria mão comida. E aquilo chamou a atenção de Kardec e ele resolveu evocar aquele espírito para saber. Eu peço que vocês leiam, por favor, tá? Às vezes eu erro na fala aqui. Mas o que ele disse para Kardec, essencialmente, foi que na vida anterior ele tinha emparedado, ele matou a mulher emparedada, que significa ele abriu um buraco na parede, colocou ela lá dentro e fechou aquilo com tijolo, com cimento, e ela morreu ali, talvez asfixiada. E depois ele se arrependeu muito e carregou esse arrependimento para depois da vida. Aí vocês vão falar, então Paulo, mas você está me dizendo que então ele sofreu na mesma medida. Mas aqui tem uma questão muito especial. Esse espírito, ele mesmo diz, eu escolhi essa expiação, e a expiação é a escolha livre da prova quando ele entende e quando ele quer enfrentar aquilo que ele fez. Ele escolheu esse gênero de expiação. Então, mesmo ele tendo sido uma pessoa boa na vida, que talvez até ele tenha reparado, por alguma razão, ele resolveu que ele tinha que passar por aquilo, como espírito. E aqui eu destaquei, é muito interessante, depois da evocação, o espírito guia do médium diz o seguinte: o que vocês devem retirar desse ensinamento é que todas as suas existências dependem umas das outras, e que nenhuma é independente das outras. Isso é claro. As preocupações, os aborrecimentos, como as grandes dores que atingem os homens, são sempre consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Quando ele diz grandes dores, ele quer dizer grandes dores morais, tá bom? Dores físicas acontecem porque nós estamos na matéria. No entanto, devo lhes dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros, e se este homem, cuja última existência foi isenta de reprovação, acabou dessa maneira, foi porque ele mesmo solicitou semelhante morte, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e alcançar mais rapidamente as esferas elevadas. Vejam só. A fim de abreviar o tempo de sua erraticidade. O que é erraticidade? É o período entre uma vida e outra, o período em que o espírito, que ainda precisa reencarnar, fica entre uma vida e outra. Vejam bem, ele morreu na resistência anterior, se arrependeu gigantescamente, aquele arrependimento devia estar causando um sofrimento moral gigantesco, ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha capacidade de escolher talvez alguma coisa melhor, e ele escolheu essa vida, porque primeiro ele queria voltar logo a reencarnar e ele queria se livrar daquele peso, e ele imaginou que passando pela mesma coisa ele fosse aprender alguma coisa com isso. A gente não pode julgar o que se passou na cabeça dele, o quanto o fato em si ajudou ele ou não. Talvez o fato dele ter entendido e vivido como uma boa pessoa já tenha sido o suficiente, já tenha reparado nele aquele erro. A gente lembra que ele não escolheu isso, essa questão de alcançar mais rapidamente as esferas elevadas, não é porque ele estava devendo 10 reais para Deus, aí ele foi lá, fez um negócio, pagou os 10 reais de volta e agora ele ganha um ingresso para uma esfera mais elevada. Não é assim que funciona. Tudo é questão de elevação moral, de conhecimento, de aprendizado. E se ele aprendeu com tudo isso, que bom para ele. Ele vai provavelmente superar aquele problema. Mas não é o fato em si. Muitos espíritos escolhem passar por certos gêneros de expiação
E a gente vê isso no caso do assassino Lemaire, lá em março, se eu não me engano, de 1858, em que ele diz que ele escolheu viver aquele tipo de vida, mas ele não conseguiu, ele sucumbiu ao crime e errou novamente, mas ele tinha escolhido aquilo. Isso pode acontecer. Então a gente tem que desligar essa ideia de, como eu já disse antes, de 1 para 1, de caixinhas, né? Você fez, você vai pagar dessa forma. Não é assim que as coisas funcionam. O movimento espírita está errando demais nessas falsas ideias, nesse julgamento das pessoas. A gente tem que entender que as vicissitudes que cada um passa aqui na vida, a gente não sabe se foi por uma coisa que ele desenvolveu aqui. Se não foi por uma coisa que ele desenvolveu, a gente não sabe se é porque ele escolheu passar por aquilo por uma culpa muito grande, se ele escolheu passar por aquilo porque ele quer aprender uma coisa nova que só aquela condição lhe daria, se é porque ele pode até estar querendo fazer o bem, porque muitas vezes esse tipo de condição faz com que outros espíritos, que são os familiares, sejam levados a um aprendizado muito grande. E existe isso também, espíritos que sejam tão bondosos a esse nível de passar por essas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, tirar o pé do acelerador, parar de ficar dizendo essas coisas que são absurdas, parar de ficar culpando os outros, parar de ficar apontando o dedo para dizer essas coisas, porque eu já vi muita gente se afastar do movimento espírita, se afastar do espiritismo por causa desse tipo de opinião. Cuidado, gente, cuidado. Vamos arregaçar as mangas, vamos estudar, em vez de ficar... Não adianta a gente ficar tacando a pedra em quem fala essas coisas. A gente precisa apresentar a verdade, tá bom? Então fica mais uma vez o convite para vocês. Obrigado por ficar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.